Ai, mamãe. E aqui? Contigo. Oi, gente, tudo bem? Como é que estamos? Para quem não me conhece, aqui Ricardo Flores. Sou um dos gestores da empresa Camila P2P, que aqui do meu lado está ela, a própria Camila P2P, que é o rosto e o nome da nossa empresa. E hoje a gente trouxe um formato diferente das lives que nós estamos acostumados a fazer. Hoje a gente resolveu fazer um podcast aqui com presenças ilustres e eu quero dizer em nome de toda a nossa equipe, da nossa empresa, que é um prazer recebê-las aqui, né? Hoje com a gente para falar de regulação e tributação cripto, a advogada, né, a Tatiane Prachedes, e a nossa querida Ana Paula Rabelo, do canal Declarando Bitcoin. Contadora. Contadora. Eu vou deixar elas falar um pouquinho sobre cada uma das expertises dela, vou deixar elas se apresentarem e a gente vai começar aqui com uma conversa informal, né? Conversas de amigos aqui, porque, modéstia à parte, a Ana é uma amiga querida de muitos anos e a gente vai falar sobre isso no decorrer da conversa, mas vamos começar primeiro com a Tati, né? Falando um pouquinho sobre o nosso tema, né, que é a regulação e tributação de cripto. Tudo bem? Tudo bom. Prazer falar contigo e obrigado pela visita aqui no Rio Grande do Sul. Prazer é todo meu. A visita aqui está sendo muito boa. Tenho a oportunidade de passar um tempo com a minha querida amiga Ana e aproveitando também para estender aqui a minha gama de novos amigos, que agora eu os considero também, né? Obrigada. É um momento muito gostoso aqui. Como você disse, né, eu sou advogada e tenho atuado na área de cripto já há algum tempo. Né? Estou atuando desde 2016, meio que caí de paraquedas, foi um projeto que pintou e de lá para cá os criptoativos, o ecossistema de um modo geral tem sido uma rotina na minha atividade profissional. Então, já há alguns anos, então acabei angariando uma experiência nesse mercado, né? Então, acho que é isso. Vamos para... Claro. Para quem não sabe, hoje a gente está gravando esse podcast aqui no dia 20 de setembro e aqui no Rio Grande do Sul nós comemoramos a Semana Farroupilha, a gente chama de Semana Farroupilha, mas é o mês Farroupilha, que é um mês onde a gente comemora o mês inteiro, a semana, o mês do gaúcho, né? Então é muito comum nós estarmos aqui, o que a gente chama de pilchado, com roupas da nossa cultura gaúcha. Então tá aqui a Ana hoje, pilchada, né? Mas bate! Característica aí. Mas né? Então, Ana, fala um pouquinho aí. Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula Rabelo, sou conhecida aí nas redes sociais como @declarandobitcoin ou ainda como a loira do imposto. Sou gaúcha da Gema, sim, né, aqui com meus conterrâneos Camila e Ricardo, dois amigos queridos, Tati, amiga querida aqui também, como eles mesmos me chamaram de querida, então você é muito querida, aqui todo mundo é querido aqui. E eu descobri cripto, descobri o Bitcoin, na verdade, sou bitcoiner aí, maximalista, e descobri o Bitcoin há 6 anos, né? O Bitcoin mudou a minha vida, espero que mude a de quem estiver nos assistindo aí também. E da onde eu descobri o Bitcoin para cá, eu caí em cima dele como contadora, como estudiosa, fundei o blog Declarando Bitcoin, criei um serviço especializado em regularização de criptoativos e trouxe, através dos canais que eu tenho de contato direto com o contribuinte, com o investidor, com o nosso parceiro de mercado, eu trago respostas, dicas, enfim, eu dou talvez aquele alento fiscal assim, para a pessoa que está começando no mercado e não sabe o que fazer. Sou apaixonada pelo mercado e no que eu puder contribuir, estou aqui com vocês. Bom, eu preciso me apresentar. É bom, né? É sempre bom. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Camila Steinmetz. O pessoal na internet do mercado cripto me conhece aí como Camila P2P, né? E a gente tem aí hoje a missão de poder facilitar o mercado cripto para qualquer indivíduo aí que queira fazer negociações de uma forma rápida, facilitada,
né? E com transparência e segurança, né? Que é muito importante, né? Então, estamos aqui hoje justamente para poder trazer esse formato, inclusive para que a gente possa falar aí de alguns temas muito importantes, né? E que eu vejo que tem muitas pessoas hoje que estão muito preocupadas e apreensivas, né? Com várias atualizações que estão acontecendo aí no mercado, né? E aí eu queria até já aproveitar isso e puxar a primeira pergunta que eu queria destinar aqui para Tatiane Prachedes, né? Tatiane, hoje com tudo que está acontecendo, com toda essa parte regulatória, né, que a gente está percebendo aí que está vindo bastante novidades no mercado, como que tu vê isso hoje impactando o mercado de criptomoedas? Bom, a gente tem algumas legislações já vigentes que já impactam o nosso mercado, como você mesma pôde observar, né? E nós temos ainda uma projeção de algumas questões para o futuro. Mas o que eu gosto de observar, a gente tem hoje vigente uma lei que é chamada de marco regulatório do mercado cripto. Essa lei, ela tem por objetivo trazer diretrizes para os prestadores de serviço. Então, veja, nós temos um intento de regulamentação para a prestação de serviços relativos a criptoativos. Essa lei oferece diretrizes, por exemplo, de compliance, combate à lavagem de dinheiro e traz também um ente, que hoje a gente já tem o Banco Central como ente regulador, que vai estabelecer licenças para quem quer operar neste mercado. Então, é uma regra específica para prestadores. Mas nós temos outras legislações vigentes até antes mesmo dessa maturação do mercado, que também impactam o contexto cripto. Então, por exemplo, o investidor, ele já está impactado pela legislação do imposto de renda, os prestadores de serviços já devem seguir, por exemplo, as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, e então nós temos esses contextos. O que acontece de acordo com a maturação do mercado, a gente tem a necessidade de que outras regras venham trazer mais aderência do direito para a realidade, né? Porque às vezes a gente tem uma norma que está um pouco descolada daquela realidade. Então, o que eu imagino para o futuro, vamos assim dizer? Primeiramente, a gente vai ter provavelmente o regulador, o Banco Central, trazendo regras específicas para os prestadores. Então, nós vamos ter regras específicas de compliance que me parece que talvez sejam próximas daquilo que hoje o Bacen já aplica para instituições financeiras, as licenças ou os regimes simplificados de licenças, que também vai ser uma possibilidade. Então, isso a gente já tem. E já tem um manual para isso? Ainda não. Quem tem que fazer esse manual, que na verdade vem por circulares do Banco Central, isso está para acontecer, isso ainda é projeção futuro, mas o Banco Central já tem a incumbência legal, né, de ser este órgão que vai produzir essas regras, tá? Então, isso é uma questão para futuro. E, concomitante ao desenvolvimento do mercado, outras regras foram acontecendo que também impactam o mercado do cripto. Exemplo, a gente chama, né, a gente apelida as leis, né, a lei do regulatório cripto, a lei de não sei o quê, então... E aqui a gente tem a lei que a gente apelidou de nova lei das offshores. Ela também traz impacto para o mercado cripto, porque a gente tem uma mudança na legislação do imposto de renda da pessoa física, em que quem investe no exterior, com aplicações financeiras, está obrigado a observar uma mudança no imposto de renda, tá certo? E impacta, por exemplo, o mercado cripto. Então, assim, o legislador está preocupado. A gente vê que algumas questões estão, de fato, trazendo novidades e implicações para quem atua no mercado cripto. Eu vou considerar assim, a gente tem dois tipos de regulamentação e as duas funcionam de forma diferente no mercado. Uma delas, que é a regulação, o marco legal, que ela dispõe sobre as empresas que pertencem a esse ecossistema de prestação de serviço gigantesco que a gente tem no mercado. Então, essa pega as empresas de P2P, né, todas as empresas que prestam serviços na área de criptoativos. Pega as exchanges de criptomoedas, pega todo mundo, enfim, pega até
as instituições de pagamento, os meios de pagamento que fazem as portas de entrada e saída, enfim, das exchanges estrangeiras. E isso é um ponto, e ele trabalha o ecossistema. E isso é uma tentativa de se trazer segurança jurídica para o sistema, e isso está com o Banco Central, ponto, ok. A outra ponta dessa regulação é exatamente o que pega o consumidor, né, que pega diretamente aquele que está lá no dia a dia nos perguntando o que fazer, como fazer, o que está certo, o que está errado, né? E aí sim entra aqui a questão da lei das offshores, declaração de imposto de renda, quem tributa o quê, a que alíquota eu estou sujeito, se essa cripto está no Brasil ou se está no exterior. Então entra toda essa outra parte que é o que pega diretamente o contribuinte. Então eu acho interessante a gente sempre separar uma coisa da outra, porque o marco legal, ele dispõe sobre esse ecossistema. Ele não dispõe sobre a cripto, porque não tem como regulamentar Bitcoin, não tem como regulamentar a criptomoeda em si, tu regulamenta o sistema em si, né? O sistema financeiro que ela gira. Exatamente, o sistema todo que ela movimenta, né? E por outro lado, essa outra regulamentação que vai trazer a questão fiscal, né, contributiva do contribuinte efetivamente. Eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês. Dito isso tudo que a gente está conversando aqui, que vocês estão nos trazendo, tá? Então, o P2P, ele precisa hoje cumprir essas regras ou não? O que acontece? Deixa eu puxar só mais uma, porque era o que eu ia perguntar também. E o que pode acontecer com quem não cumpre essas regras? A gente tem que entender, assim, eu sempre falo o seguinte, isso até se falava muito com relação à exchange nacional, né, que as pessoas ficam bravas, né, eu tô furioso porque a exchange nacional, ela entrega os meus valores. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nenhuma empresa acorda com vontade de fazer uma declaração para a Receita Federal. Isso não existe. Assim como a gente não acorda com vontade de pagar imposto, eu sempre digo isso, ninguém acorda com vontade de pagar imposto. Ninguém. Né? Nenhuma empresa acorda, hoje eu estou a fim de reportar tudo que os meus clientes fazem para a Receita Federal. Então, as empresas o fazem porque são obrigadas. Elas são obrigadas por força da instrução normativa e que para elas poderem existir, elas têm que cumprir uma norma legal. A mesma coisa a empresa de P2P. Assim, uma empresa legalmente funcionando de P2P, ela, na verdade, ela equipara-se a uma exchange. Ela é uma empresa com CNPJ no Brasil, é uma empresa regularizada, e essa empresa ela é obrigada também a prestar essas informações. E a gente tem que entender que empresas que não o fazem, né, elas te trazem uma insegurança jurídica, porque se ela não o faz, ela está a qualquer momento sujeita a sofrer uma penalidade, a qual daqui a pouco, se tu está trabalhando com uma empresa que está funcionando de forma irregular, amanhã ou depois tu faz um depósito nessa empresa para comprar alguma coisa e teu dinheiro fica preso lá e acabou. Né? A gente tem situações, tivemos aí operações agora, recentes, gente com eu conheço gente, todo mundo aqui deve conhecer alguém, pelo menos, né, Tati, que ficou com dia, tipo, eu estava comprando naquele dia e fiquei preso lá, entende? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação de trabalhar com empresas idôneas. Então, quando aí agora eu falando pessoalmente, quando eu indico Camila P2P como uma empresa, para tu fazer eles uma compra ou uma venda P2P, é porque eu confio que ela vai estar lá amanhã. Né? Então, assim, a gente não compra apartamento na planta de uma construtora que a gente acha que não vai entregar, que vai quebrar. Então, a gente tem que ter essa segurança. Então, eu penso muito nisso, a segurança do meu seguidor, do meu usuário, enfim. A gente não pode indicar um serviço que a gente não tenha certeza. A gente só indica aquilo que a gente confia e aquilo que a gente usaria. Confere, Tati, o que tu acha? Não, concordo plenamente. Assim, eu acho que o ambiente cripto, ele dá uma sensação de liberdade financeira, e que traz para esse usuário essa ideia de que, porque eu não consigo regulamentar
o protocolo, por exemplo, como a Ana falou. Ninguém consegue aprender Exato. lá na blockchain. Esse aqui eu tô aprendendo, né? Então, isso não existe. Essa sensação dessa liberdade financeira dá também para o usuário uma sensação de que ele está livre de outras questões. E a legislação, ela tenta capturar essas realidades e, como a Ana falou, a empresa que faz a declaração, por exemplo, da instrução normativa, faz por força de lei. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, sim, o P2P, dependendo da situação em que ele estiver, ele está obrigado a fazer declarações, é obrigado a fazer reportes para a Receita Federal, né? E, eventualmente, é obrigado a pagar tributos. Se estiver realizando uma operação que economicamente se enquadra numa hipótese de incidência do imposto de renda, por exemplo, vai pagar. Agora, puxando a sua pergunta, o que pode acontecer? Eu faço o quê? O que pode acontecer? Veja, a pessoa começa... Só uma retificação. Tanto para o P2P que faz essa operação, como para o cliente que também vai lá e opta por fazer com esse tipo de profissional, entre aspas. Né? Sim, vamos dizer, estão as duas pontas à margem da legislação. Tá? Ou seja, o cliente não está declarando e a empresa também não. Essa pessoa, ela começa a demonstrar uma evolução patrimonial, por exemplo, ela realizou dinheiro a partir desse criptoativo, começa a usar no cartão de crédito, compra um carro, compra um barco, sei lá, tem uma evolução patrimonial e não demonstra isso para a Receita, e essas são evidências de que a pessoa está, por exemplo, com uma ocultação patrimonial, uma ocultação de renda tributável, e nessa situação, é nesse contexto em que essa pessoa pode ser autuada. A Receita Federal vai fazer um arbitramento dessa renda que essa pessoa omitiu, fazer um lançamento do imposto de renda de ofício, ou seja, você não declarou, a Receita diz o quanto ela acha que você teve de renda, lança o imposto de renda daquilo que ela acredita que seja a sua renda, e em cima disso ela ainda vai lançar as multas punitivas. Né? Inclusive esse arbitramento é numa taxa superior àquela que tu pagaria de imposto, tem tudo isso. Né? Teve uma vez que a gente estava conversando, a Ana falou um negócio muito interessante. Quando alguém vai dizer o que você fez, é pior do que você mesmo dizer, né, Ana? Como que você dizia? É melhor você contar a sua história? Exatamente. Ou tu conta a tua história, ou a Receita Federal conta a história por ti. Ninguém melhor do que tu para contares a tua história. Sim. Até porque não necessariamente a tua história traz um ilícito. Mas a partir do momento que a Receita Federal não conhece a tua história, ela interpreta como ela quiser. Qualquer coisa, a tua história pode significar qualquer coisa. Ela não tem como saber, ela não tem bolinha de cristal. Sim. Né? Se bem que hoje em dia também ela tem um aparato, uma inteligência computacional que permite ela chegar bem próximo daquilo que é a realidade da renda omitida. Muita gente me pergunta isso, se tem isso mesmo, ou se é renda urbana. Não, tem. O Analytics existe, né? Tá sendo aperfeiçoado, tem sim, eu já tive a oportunidade de verificar aí o que cruza, o que não cruza, o que traz, ele traz dados o suficiente para trazer indícios, tá? Indícios, então ele vai trazer indícios, com certeza. Indícios são indícios, não necessariamente, né, vai ser... Mas antes da gente entrar nisso, continue, Tati. E a empresa, o que pode acontecer com a empresa? A empresa, em contrapartida, também pode se sujeitar a penalidades. Ela está obrigada a fazer algo porque a legislação assim determina. Se ela não o fizer, ela também tem as suas penalidades. Nesse caso específico, vamos falar da penalidade da instrução normativa. A empresa, ela tem multas que podem chegar a 3% do valor da operação. 3% do valor da operação, imagina isso, é uma multa severa, gravíssima, que pode até inviabilizar um negócio desses. Né? Porque, imagina, você cobra uma comissão e você vai pagar 3% do valor total da operação. Às vezes a comissão é até inferior a esse valor. No nosso caso, a taxa é bem menor a esse valor. Tá? Inviabiliza completamente, né? Com certeza. E fora as implicações penais, tá? Em ambos os casos pode haver a implicação penal. A gente não pode esquecer disso. A gente estava falando aí do 38ão, brincando, né? Que eu adoro o 38ão. E o que eu mais gosto é a honestidade e simplicidade com que ele fala. E ele declara, né? Ele tem declarado 200 bitcoins. Está lá no portal da transparência. Caramba! 200 bitcoins. Ele tem declarado. Pobre. Mas veja bem, olha só como ele é coerente.
Ele declara, tem declarado, e é como ele diz, a gente declara porque se tu não declarar, tu vai preso. E ele é indignado, ele é, né, pé da vida com isso. Mas ele não realiza, porque ele não quer cometer um crime. E ele não quer ajudar o Estado, ele é contra o Estado, ele é anti-Estado. Libertário. Ele é libertário. Então, o que ele faz? Ele não vende. Ele tem Bitcoin de protesto, que eu digo, que é o Bitcoin de protesto, é aquele que tu tem, tu compra, tu sabe que Só acumula. Mas ele acumula e ele não gasta, então ele vive do salário dele. Então eu acho sensacional o exemplo dele, porque ele vive do salário dele, e o que sobra ele faz disso o Bitcoin, ele não... Errado não tá, né? Não, ele não está errado, porque assim, dentro do... Ele tem a consciência libertária, enfim, mas ele não é um criminoso, ele não quer cometer crimes. Então, tipo, um dia ele vai embora do Brasil, um dia ele vai dar a saída dele definitiva, um dia ele sai daqui para poder usufruir disso em algum lugar, entendeu? Mas enquanto estiver aqui, ele fala muito em sair, né? Enquanto estiver aqui... Não é segredo para ninguém, né? Não é segredo para ninguém. Isso eu estou falando com coisas que ele fala aí abertamente em podcast. Até porque com 200 bitcoins ele pode comprar, inclusive a cidadania lá em El Salvador, e virar um cidadão. Do que estava no portal de transparência quando ele concorreu e o que ele fala também nos podcasts. Mas imagino eu que em algum momento ele vai querer realizar, ele vai sair daqui. Mas ele não realiza, como ele diz, para não contribuir com o governo. Né? E eu acho isso muito coerente. Não quero cometer um crime, mas não quero contribuir com o governo, eu não vou realizar. Né? E eu costumo dizer isso é o Bitcoin de protesto, aquele que tu não quer realizar. Agora, se tu quer usar, se tu quer investir em cripto com o objetivo de ficar rico, com o objetivo de usufruir, com o objetivo de tu comprar alguma coisa, de tu, né, adquirir patrimônio, deixar para os teus filhos... tu não tem o que fazer, tu tem que tributar, tu tem que fazer esse reconhecimento, entendeu? Então, cada um sabe onde aperta o seu sapato, mas se tu pretende usar, tu tem que ter isso de forma regular, senão tu não vai conseguir usar. Não, a gente tem casos aí de clientes, às vezes o cliente, tenho 2 milhões de patrimônio em criptomoeda. Aí, ok, a gente vai fazer o cadastro do cliente, na declaração de imposto de renda não tem absolutamente nada e a pessoa não tem capacidade financeira de acordo com o que ela declara para poder operar. E aí a pessoa fica chateadíssima com isso, né? E aí as pessoas têm que ter um entendimento, assim, que aí não é tu que não está dando limite para essa pessoa. Isso é uma cobrança mundial. Sim. Então, assim, todas as empresas estão adotando cada vez mais essa prática, porque isso é uma medida de combate à lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que todos os dias, hoje, feriado aqui, não é feriado do resto do Brasil, eu acordei com pessoas que eu estou procedendo à regularização que tiveram a conta bloqueada na Binance. E isso acontece todos os dias, em todos os lugares. Então, não é prerrogativa de uma empresa A, B ou C. Né? Não. Todas estão se adequando, até porque... acaba acontecendo o que aconteceu aí com o CZ, acaba acontecendo, né, o que aconteceu aí com a Binance nos Estados Unidos, enfim, acaba acontecendo que a coisa fica, se torna um problema gigante, né? E para a pessoa jurídica, prestadora de serviço, embora ela, por exemplo, não seja quem realiza o crime, por exemplo, uma ocultação patrimonial, uma lavagem de dinheiro, quando você está nessa linha do processo da ocultação patrimonial e da lavagem de dinheiro, se você não tomou as providências que a legislação diz que é a providência da pessoa que está de boa fé, que, por exemplo, o compliance, os reportes, você pode estar sujeito à mesma pena de quem está lavando o dinheiro, de quem está... Então, Era aí que eu queria chegar, inclusive, naquela pergunta que eu te fiz. E aí a gente vinha conversando sobre isso no carro, quando a gente veio. Daqui a pouco tu entra no mesmo balaio do que bandido se tu não faz um cadastro simples. Tu não faz um trabalho bem feito. Um trabalho de verificação, de prova de vida, de documentos que são daquele titular mesmo. Se tu deixar passar qualquer coisa, daqui a pouco tu tá num balaio criminal também. Ninguém quer entrar nisso. Quando a gente recebe alguns clientes ali, por que eu tenho que me identificar para vocês? Por que eu tenho que mandar minha declaração de imposto de renda? Eu não me sinto confortável com isso. A gente todos os dias tem alguém reclamando disso. Sempre tem. E até a gente explicar e a gente dar todo esse discurso, alguns entendem e aceitam, tá, tudo bem, entendi, eu sei que é o trabalho de vocês, tá aqui meus documentos, não tenho nada a esconder. Mas tem aqueles que dizem assim,
Não quero, não vou entregar e não vou apresentar nada. Porque isso não é o fundamento da criptomoeda. Bom, essa pessoa, ela tem que... não pode comprar numa empresa regularizada, numa empresa regular. Só que eu vou dizer uma coisa, tá? Existe um caminho, assim, eu tendo a dizer que... isso eu falo muito, as pessoas se ofendem, às vezes ficam bravas, tomam uns hate por isso. Porque quem tem medo, tá? Não, quem tem medo. Ó, gente, quem tem medo. Então, assim, é muito mais provável que uma pessoa vai comprar maiores quantidades, enfim, etc., em lugares regularizados, ok. Uma pessoa que está comprando uma parcela muito pequena, queira comprar de forma a não aparecer. Essa pessoa vai conseguir, talvez, comprar mais pequenas parcelas. É que nem tem um cartão aí que não... eu até fiz um dueto em cima mas eu tapei o rosto do menino, que fiquei com pena, que ele ensina a comprar com dinheiro. Cripto com dinheiro. Dinheiro físico? Dinheiro físico. Ele ensina. Mas, assim, para quem que é isso? Pro cara que está comprando R$50, gente. É que nem aquelas maquininhas que tem muito em São Paulo. Eu vi num shopping uma máquina para tu comprar Bitcoin ali na hora. Eu nem vi bem como que funciona. Mas até eu e o Rafa, a gente estava falando sobre esses dias. Compra com cartão. Aí é outra... Mas isso do comprar com dinheiro, não aparecer em lugar nenhum. O cara está comprando R$50, colocando numa carteira. Funciona? Funciona. Mas, assim... se tu comprar 30 dias, R$50 por dia, tua quantia vai ser, entendeu? É irrisória. Então, essa pessoa não ter medo, eu entendo completamente, entendeu? Então, se o meu filho de 16 anos faz isso, eu entendo perfeitamente. Agora, ninguém que quer investir a longo prazo ou investir de forma séria, vai fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu tendo a achar que a pessoa que está procurando está fazendo de forma errada. Quando eu tomo os hate, eu vou lá e olho quem é. Ah, o cara é personal trainer e está falando que eu não sei de imposto. Né? O que eu vou dizer para o cara que diz personal trainer e está dizendo que eu que não conheço imposto? Quem é que não conhece imposto? Então, eu sou contadora, tenho 2 pós-graduação, por favor, né? Então, assim, não tenho que falar. Ou então, tu olha lá, esse dia eu vi um menino que parecia que tinha 10 anos falando que eu não entendia o Bitcoin. Quem entendeu o Bitcoin? A gente percebe também que, geralmente, os clientes mais protestantes são os que fazem pequenininho. Eu quero comprar R$200 mas em esse Bitcoin. ele consegue ser ANCAP. A pessoa que investe a sério, que guarda a sério, um holder sério, ou até assim, acredita no fundamento, pode ser fundamentalista, mas está acumulando para ter no milhão, enfim. Essa pessoa, ela já tem um patrimônio, ela tem medo, ela tem a responsabilidade de salvaguardar isso. A Tati até falou uma coisa lá em São Paulo, a gente estava em São Paulo, que ela disse também é responsabilidade da pessoa que tem seu patrimônio fazer a coisa fiscal de forma a poder proteger seu patrimônio. Então, assim, tu declarar, tu fazer as coisas como tu tem que fazer, é também uma forma de tu proteger o teu patrimônio. Né? E eu concordo plenamente com ela. Se tu não proteger o teu patrimônio, não adianta tu proteger de todas as formas de segurança possíveis e imagináveis, se tu não protege ele de forma a tu poder usufruir. Exatamente. Não tem. Até porque o cara que investe, né, pesado, ele não se sente seguro de fazer isso com o P2P, como a gente geralmente diz do mercado negro, né? Não se preocupe, porque não tem pouco. É pobre. Quando eu digo é pobre. Mas é verdade. É verdade. O cara, quando começa, é o perfil que a gente percebe também. É pobre, mas é ou não é. Posso passar por antipático, mas é ou não é. É pobre. O cara começa com essas frescuras, não quer se identificar. Não quer... Quanto é que ele quer comprar? R$70. Exatamente. É bem isso mesmo. E é muita discrepância, né? O cara que daqui a pouco ele nem tem declaração de imposto de renda, porque ele nunca declarou nada na vida, porque não tem patrimônio suficiente para daqui a pouco, né? Nada contra. Nem na obrigatoriedade. Não está na obrigatoriedade de fazer uma declaração de imposto de renda, mas está contestando o fato da gente fazer o reporte da IN. Exato. Exato. Então, tipo, não tem nada demais a pessoa começar. Acho que todo mundo começa. Com certeza. Assim, eu acho sensacional. Começa com um pouquinho, e tá tudo certo, não é isso? Até porque, na verdade, essas pessoas, por exemplo, que muitas vezes compram R$50, R$70, R$200, muitas vezes elas têm um salário menor, mas elas já estão
investindo. E não, então de olho. Isso é bacana. Eu tenho um seguidor, um menino, acho que deve ter uns 18, 19 anos no máximo, pelo rostinho dele, 18, 19 anos no máximo. E ele compra de 100, 200, 300 reais. Cara, ele me segue todos os dias. Todos os dias ele me deixa umas 4, 5 perguntas na caixinha. E ele, se o dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar teu e-book. Meu e-book é R$29,90, eu acho, nem sei quanto é que é o meu e-book. R$29,90, R$19,90, não sei quanto é que é o meu e-book, mas é isso aí, acho que é R$29,90. O dia que eu tiver dinheiro, vou comprar teu e-book, tá? Vou mandar o e-book para ele. E eu respondo todo dia as caixinhas dele. E eu já disse para ele, mas tu não tá na obrigação. Ele disse, não, eu estou aprendendo porque eu vou ser um grande investidor. Eu estou investindo porque eu vou ter, e eu já quero fazer certo desde o início. E essa Cara, ideia. me diz que esse menino não vai ser milionário. Com certeza. Ele vai ser milionário, Porque ele já tá sendo certeza. educado Mentalidade, desde o início. né? Desde o início. Falou bem, Eu acho sensacional. Então, assim, eu não consigo, às vezes, responder todas as caixinhas. Seleciono algumas dele, eu respondo sempre. Esse menino vai ser milionário. Porque dá gosto de incentivar e de Dá. responder, né? Vou dar um outro exemplo. Os meninos do Axie, ontem eu falei nisso, quem é do tempo do Axie Infinity, eu adorava o Axie Infinity, pode chamar o Axie que chamarem, né? Eu adorava o Axie Infinity, tive terreno no metaverso, né? Tu teve, Ana? Eu tive terreno lá no Axie. eu tinha terreno lá no Axie. E assim, eu até gostei muito do Axie. Eu conheci o Axie através dos meninos do Twitch, da Twitch, que me chamaram, né? Tia, ensina a gente a pagar imposto. Eu fiz uma live de uma favela do Rio de Janeiro, fiz uma live lá pro pessoal da favela, os meninos que pediram para eu ensinar eles a pagar imposto, que ninguém falava com eles. E aí eu fiz a live para eles, ensinando eles a pagar imposto. Achei sensacional, isso foi na pandemia. E muitos, inclusive, saíram da favela, né? Muitos saíram da favela. E aí o pessoal do Axie me conheceu, e aí eu escrevi, eu contei a história, inclusive, da live, porque nessa live aí era gatonete, caía a conexão, era a net da milícia, tipo assim, e aí a gurizada ficava esperando o pessoal da favela voltar, e aí eu contei, foi um artigo que bombou, o artigo saiu nas redes sociais. O menino que fez que organizou a live saiu da favela, fizeram várias matérias sobre ele, foi muito legal. E ele foi um dos primeiros no Brasil a fazer essas lives que viravam 24 horas do Axie Infinity. O menino era um ex-pedreiro, né? Ele era pedreiro e virou jogador de Axie e começou a ensinar a jogar Axie. E aí, dali, eles começaram a me procurar. Vocês não têm noção. Era um menino de 20 anos que ficou milionário. Não tinha nada, ficou milionário. E os guris me procuravam para pagar imposto. Eu tinha filas e filas de jogador de Axie. E os meninos me procuravam para pagar imposto. E eram os meninos. E os meninos me procuravam por quê? Ganhei e eu quero gastar. Ganhei e quero comprar um apartamento para minha mãe. Ganhei que quero comprar uma moto, quero comprar um carro. Olha que mentalidade bacana. Que, tipo, os meninos... Nossa, eu atendi uma meninada que ganhou dinheiro. Né? Por isso que eu digo, quem tem quer proteger. Quem tem medo. Os meninos ganhavam dinheiro e vamos regularizar, vamos fazer, vamos... Atendi uma penca da gurizada do Axie. Tanto gurizada quanto os aposentados que entravam na XS. Entraram na XS e aprenderam a fazer stake. Então, o Axie, por isso que eu sou fã do Axie, o Axie, ele trouxe várias pessoas para dentro do ecossistema cripto. Foi os meninos que não conheciam a blockchain e que foram nos jogos em blockchain se aproximaram do Bitcoin, e os aposentados que seguiam a Empíricos, né, e que compraram a XS, aprenderam a fazer stake e também ganharam uma grana. Então, assim, o Axie trouxe muita gente para dentro do ecossistema que não saiu nunca mais, gente que aprendeu. E que tiveram já uma boa experiência de cara, né? Então, aí a crença e até exatamente não necessariamente de cara, né? Que nem a gente... que a Empíricos, ela indica 100 moedas, deu uma certa, não quer dizer, né? Mas essa que deu, né? Pô, deu super bem. Falar nisso, vocês não vão me chamar mais pra fazer live, ó, Empíricos. Eu tô falando que as pessoas falam. Mas se a Empíricos não te chamar, eu te chamo. As pessoas falam isso, tá? Mas indicaram 50 moedas, uma deu certo. O André Franco, ele usa até agora os exemplos dele, né? André Franco também.
ele usa o seu exemplo, né, o sucesso da AXS, porque ele era empíricos e ele foi dos que indicaram a AXS, né? Então ele está sempre dizendo que, né, a próxima XS, etc, etc. Né? Como referência. Sim, né? Porque, claro, foi um case de sucesso, né? A XS foi uma indicação de sucesso que eles fizeram. Então, estamos esperando a próxima aí, né? Ana, e o que a gente percebe, tá? Muitas pessoas, muitas vezes não querem, né, reportar para não ter que pagar o imposto para o Estado e tudo mais, né? E eu, inclusive, vi em várias matérias tuas, né? Tu falando assim, ó, não, pelo menos pagar menos imposto, né? Quando se faz tudo da maneira correta, né? Acaba pagando menos imposto, porque vai fugir das multas, né? E pagar, e fazer com alguém, fazer toda a declaração com um profissional que entende do que está fazendo, tem uma diferença grande. Não, né? Tem, mas a gente tem que pensar assim, ó, nem todo mundo comporta contratar um contador, e eu super entendo isso. Então, a pessoa tem que ter conhecimento, assim, ó, os 4 Cs que a gente falou ontem, né, Tati? Ela tem que aprender quais são as obrigações dela, ela tem que saber o que é uma instrução normativa, o que é uma declaração de imposto de renda, quais são os limites que obrigam ela a fazer alguma coisa. Ela tem que saber buscar os dados dela, trabalhar, que nem tu compra de ti, tem lá aquele linkzinho lá com todos os dados da transação. Tem gente que opera com P2P que não tem nada. Então, a gente, quando chega alguém lá que operou contigo, a gente pede qual é o teu link, aquele lá da Camila. O teu link a gente já sabe. Tá todas as informações ali. Exato, entendeu? Então, assim, a pessoa tem que poder saber buscar e baixar os seus dados, né? Isso é muito importante. Tem que aprender a calcular, para depois, a última coisa é aprender a declarar. E declarar não é pagar imposto. Então, exatamente. Assim, só comprei. Ninguém paga imposto por comprar criptomoedas. Tu comprou com dinheiro, né, declarado, com dinheiro limpo, com fruto do teu salário, com dinheiro lícito, tudo ok. Só comprou, só acumulou, não teve fato gerador. Só tem que declarar. Ontem eu respondi uma caixinha, quando nós chegamos em casa lá, né? Chegou uma caixinha que eu sou holder desde 2017, não sei o que. Acumulei, mas nunca declarei. Vou ter problemas quando realizar. Se só acumulou, não declarou, por quê, ninguém? Então, reabre os últimos anos, vai lá e declara. Por que não declarar? Para guardar segredo? Tipo, tu vai arrumar um problema para guardar segredo. O problema na hora que a pessoa quiser um dia realizar. Exato. Isso. Então, essa pessoa vai ter problema. Ela sabe que ela precisa, ela sabe que vai ter problema e ela não pagaria imposto porque ela não realizou. Ela não está devendo nada. Ela está devendo as declarações. É a mesma coisa do cara que está devendo a IN. A IN, ela não é ela não traz imposto a pagar, só que a ausência da IN traz multa. Te gera uma multa. E aí tu pega aí um cara que entrou e já estava em 2019 para cá, esse cara já está devendo 40 mil de multa. Entendeu? É aquilo que ele vai realizar daqui a pouco, ele vai pagar tudo de multa. Ele está devendo 40 mil de multa e tinha 0 a pagar de imposto, entendeu? Então, assim, é uma insanidade isso, que se a pessoa conhece essas obrigações, ela já não comete. Entende? Então, eu sou muito crítica nesse sentido. Talvez ela não precise de um contador se ela está começando, e eu sou defensora de que só contrata um contador se a tua operação comporta. Né? Tu não pode contratar um contador se a tua operação não comporta, mas aí tu tem que saber fazer o básico. Se tu tem uma operação pequena, tu tem que saber fazer essa operação. Isso que a Ana está falando é bem interessante, porque acho que a pessoa que quer operar, ela tem que, de uma forma mínima, se instruir. Por quê? Tem alguns profissionais que oferecem serviços baratos de declaração de imposto de renda. Então, o sujeito já está acostumado com um contador, alguém que não conhece do mercado cripto, e ele faz a declaração dele. Mas ele não conhece e talvez aquele profissional que está assistindo ele não conhece também. Então, nessa situação, pode ter, por exemplo, um erro de declaração, um erro de apuração, porque existe uma metodologia de você fazer a apuração do seu custo de aquisição para, enfim, entender se você tem ganho ou não. Às vezes é uma operação que dá prejuízo. Tem muita gente que opera com prejuízo porque precisa realizar num dado momento.
Então, conhecer o seu estoque, o seu custo de aquisição, o seu histórico todo é importante. E se você está na obrigação de declarar e é origem lícita, não existe motivo para você não fazer isso. Porque quando a pessoa precisa alienar, ela quer usufruir daquilo que ela construiu. Aí ela vai ter um problema, uma dor de cabeça lá na frente para ela. Porque, na verdade, cada vez mais o cerco está fechando. E as pessoas que só vão acumulando e não declaram, daqui pouco tempo não vai mais ter onde realizar. Não, até vamos assim, vamos mais bem objetivo, assim, num problema iminente que está aqui agora. Né? As pessoas, não, eu compro no estrangeiro, vou comprar na estrangeira, vou operar só no estrangeiro, porque aí não tem instrução normativa. Não vou fazer com a Camila, não vou fazer nessa, porque eu não quero instrução normativa. Acabou, Ney. Em maio de 2025, isso já não vai mais acontecer, porque em dezembro, até dezembro, Lula assina o acordo internacional. Sim. O layout sai em fevereiro. Em maio, tá me olhando, não sabia disso? Em maio sai a nova. Não, eu ia te dizer para tu falar mais sobre isso, porque tem muita gente que não sabe. Eu queria que tô falando, na verdade, a Decrypto é para se adequar às normas internacionais. Né? Ao entrar a Decrypto, as estrangeiras vão passar a declarar. Então, é um problema que está ali, que as pessoas não estão enxergando, concordo com você, as pessoas não estão enxergando, que a partir de maio, o primeiro reporte vai ser em junho, as estrangeiras vão estar entregando. A partir do momento que as estrangeiras entregarem, a gente cai num outro problema, que é, ela vai entregar, no que vem ela vai entregar saldo também, tudo, tipo, e tu que estava transacionando lá na Binance, por exemplo, e nunca declarou nada na Binance, e tu tem um saldo lá na Binance, como é que fica? Isso vai abrir margem até para fiscalização da própria IN. Porque certeza. A pessoa que opera na Binance pode estar na obrigatoriedade da IN. Então, imagina ter que passar por uma fiscalização e lançamento de multa, de tudo que falta tu não de fez, entrega, de tudo que tu não fez. E se fez uma declaração inexata. Vai ser a malha fina do século isso. As pessoas que não declararam e vão começar a constar de reporte a partir de maio do ano que vem e não vão ter... Não vão ter o que fazer, entendeu? Vai ser tipo... E isso é uma coisa que a gente vem sempre dizendo. Porque as pessoas têm muito esse do... Vou operar no estrangeiro, porque lá eu consigo ser anônimo, enfim. E isso a gente sempre disse. Todo mundo que trabalha no auto sempre disse, né? Isso não existe, porque quando tu não opera numa nacional, que faz? Não opera ali na Camila que está fazendo, qualquer outra que tu operar, tu vai ter que fazer. Exatamente. Então, assim, isso de pensar, o pensamento mais burro que tem é tô fora da nacional, eu fico isento. Não, tu não fica isento, tu traz a responsabilidade para ti. Então, eu sempre digo assim, quando tu está começando no mercado, falei isso ontem, né, Tati? A forma mais fácil de começar no mercado, para quem está começando, é não criar o problema da IN, opera num ambiente nacional, alguém que entregue a IN, porque senão tu já começa com multa da IN, né? E um outro problema que eu vejo, assim, sério, que é a barreira da língua. Né? Então, assim, não começa lá no exterior, não começa fazendo trade, não começa te enlouquecendo. Assim, tu vai sair pagando mais do que tu vai ganhar. Então, não começa por aí. A IN, ela sempre vai existir. Ou a empresa entrega a IN, ou tu entrega. Se tu não está apto a entregar... Faz com quem vai entregar para ti, para tu não gerar essa multa. Nós entregamos para ti a IN. Até teve um cliente que me perguntou ontem, ele disse assim, mas vocês vão entregar a IN para mim, mas em que momento eu tenho que colocar isso na minha declaração de imposto de renda? Em que momento que eu tenho que me comunicar com o governo? Se ele está fazendo operações com vocês, quando ele realiza, ele vai ter imposto a pagar se realiza com lucro ou na declaração de imposto de renda dele, se ele for só comprador. Aí ele coloca só o informe. Aí ele vai colocar só o que ele comprou lá na declaração de bens e direitos, a custo de aquisição. Ou é o saldo,
ou é o resultado da operação? O resultado da operação E aí precisa as ser informações tributado. que ele colocar lá tem que bater com aquelas que a gente já reportou. Não, aí a gente tem que ter um entendimento assim, que uma coisa é a IN 1888, outra coisa é a declaração de um imposto de renda. Porque a IN 1888, ela não traz para a Receita Federal dados exatos para que a Receita Federal consiga apurar os teus ganhos. Por exemplo, esse cara ele pode ter comprado com vocês e ter comprado com o exterior. Então, a Receita Federal não tem como extrair média, não tem como extrair custo, não tem como, porque são duas informações distintas. A menos que esse cara tenha comprado só com vocês, vendido só com vocês, que a gente sabe que não acontece. Em geral, a pessoa tem carteira, ela fez transações, sempre tem alguma outra coisa a mais. E é que nem quando o cara orça com nós. Aí eu operei só na... Quando ele diz assim, eu fiz só na Binance, nunca é. Nunca é. Quando a pessoa diz, eu fiz só na Camila, nunca é. Nunca Até é. porque muitos fazem através até mesmo da DeFi, né? Sim. Mas assim, ó, de tudo. Então a Tá. gente sabe que nunca é. Aí a gente pergunta, tá, mas o que mais? Aí a gente dá a opção do marca, a gente faz uma lista para ele, marca aquilo. E aí ele vai olhando e vai lembrando. Ah, é verdade. Eu fiz aqui, Mas- eu fiz ali. Veja, a sua instrução normativa, ela dá indícios, ela dá Indícios. evidências para a Receita daquilo que o teu cliente fez. Então, vamos dizer que lá na tua declaração de dezembro, que você coloca em janeiro, que vai as suas operações e a declaração de saldos, você coloca o que o teu cliente tem, por exemplo, de saldo com você. E ele não informa isso na declaração de imposto de renda dele, essa divergência, essa inconsistência, dá problema para ele sim, tá? Mas o que vai... Aí Era a aí questão que eu ia- dos indícios, peraí, é que tu vai informar lá a quantidade que ele tem contigo em saldo. No nosso caso, não, porque a gente não faz custódia. faz custódia. Não. Só a operação. Então a gente vai informar só o que tem de Mas que ele a fez de operação. nacional como A um nacional- todo, sim. ela vai informar a custódia, certo? Uhum. Então ela informa custódia, mas ela não tem condições de informar preço médio, custo de aquisição, etc. Então ela informa o quê? Quantidade. Tanto que no imposto de renda, quando tu puxa lá na pré-preenchida, o que vem da nacional é quantidade. Sim, Isso até foi um declaração de questionamento. saldo. Eu fiz uma entrevista com o supervisor da Receita, logo que saiu isso, que a minha preocupação era essa. A Receita vai querer trazer números do imposto de renda, da onde ela vai trazer esses números? Porque essa é uma conta que não fecha. Você vai que algum maluco lá achou que dava para calcular, né? E aí eu fui saber se tinha esse maluco. Não, a Receita já tinha plena ciência que não dava. Então, o que ela traz? Ela traz a quantidade por custodiante. Isso é uma informação que ela tem. Beleza? Agora, ela não tem condições de trazer preço de custo. Nem esse tipo de custódia, coisa. nem custódia própria, nem custódia no exterior. Ela também não tem ainda a condição de trazer custódia no exterior. Mas ela vai ter, a partir do ano que vem, a questão da custódia no exterior, que é isso que eu estou falando que vai dar problema, vai dar um BO gigante, né? Ela vai trazer e vai dar problema. As pessoas vão ter que começar a entregar. E a Receita está, inclusive a E-Financeira essa semana foi mexida pela Receita também, de forma a incluir mais instituições de pagamento. Então, assim, o cerco está fechando geral para todos é um aparelhamento do Estado no sentido de buscar o que está acontecendo aonde. Né? E, inclusive, quando eu fiz essa entrevista, era o José Carlos era o supervisor, que não é mais. Eu fiz acho que uns 2 anos, mais ou menos, uns 2 anos, 3 anos, consegui uma exclusiva lá, que foi via portal do Bitcoin até. E aí estive no Meet com ele, assim, foi bem legal. E ele disse que o objetivo da Receita era chegar num ponto que nem é na Estônia. Aperta, sai o negócio todo pronto. Entendeu? Tipo, aperta lá e aí vai sair tudo pronto, vai sair toda... Né? Que na Estônia é assim, porque tudo lá é digitalizado. Então, que esse era o objetivo da Receita e o mundo está caminhando para isso. Está caminhando para isso, Se a exatamente. gente está se aparelhando, a gente tem que imaginar que a Receita também está. E pode parecer, assim, quando a gente fala isso, que é uma perseguição cripto. A gente sabe que tem uma pecha um pouco, assim, do mercado cripto. Ah, mas existe, né? Mas veja... Ou um olhar desconfiado. 2018, o Brasil e mais de 100 países assinaram um tratado multilateral, ou seja, não é só bilateral para prevenir bitributação. Todos esses muitos países se reuniram e acordaram a fazer troca de informações fiscais e financeiras. Então, veja,
lá atrás já estava as entidades, os estados já estavam se preocupando com o que os seus cidadãos têm de dinheiro, por exemplo, numa conta na Suíça. E a Suíça se compromete, quando solicitada, a passar esse tipo de informação. Então, é um cenário que ele como a Ana estava aqui falando, né, meio que global, assim, global e geral, não só voltado para o mercado cripto. E o mercado cripto, ele tem potência. Ele demonstra que as pessoas vão utilizar isso cada vez mais e que isso circula muito dinheiro. E isso é interessante para essas autoridades também entenderem. Então, juntamente com o que está acontecendo na esfera financeira de banco, aqui também é interessante. Então, acho que é importante a gente também entender e criar os mecanismos nesse cenário aqui. Então, e para o mundo cripto, está tudo acontecendo agora. Então, parece que assim, é uma perseguição. A gente sabe que tem algumas autoridades que pensam mal, mas a gente entende também que é uma coisa meio que normal e natural do contexto global de digitalização e virtualização dos dados e da informação. Perfeito. Não são só autoridades que pensam mal. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu fui num churrasco esses dias, e aí tô ali tomando uma carne, né, tomando uma cerveja, um choppzinho dos amigos. E aí a Ana sabe, né? Eu trabalhei a vida inteira no mundo fitness, né? No mundo da academia. E aí um dos meus amigos lá perguntou: e aí, tá trabalhando com o que agora? Tá trabalhando com academia ainda? Eu disse: não, agora eu trabalho com Bitcoin. Quando eu vi, todo mundo se afastou. Eu vi aquela roda abrir. Eu vi aquela roda abrir. Eu disse: por quê? Eu disse: não, cara, não fala de Bitcoin aqui, que aqui todo mundo acha que isso aí é pirâmide. Isso aí é golpe. Eu disse: não, cara, não é assim. Até explicar, né? Que não nasce cabelo em ovo, né? O pessoal tem medo, sim. E quando a gente fala que o mercado cripto ele é um pouco criminalizado, sim, já foi muito mais anteriormente. Eu acho que hoje as pessoas têm mais acesso à informação e aí quem tem interesse vai atrás, né? Eu até brinco que eu falava com os meus irmãos há um tempo atrás aí. Os meus irmãos é que são referência nisso, né? Que quando eu comecei a falar de Bitcoin para eles aí há uns 3 anos atrás, aí eles, tu tá louco, não sei o quê. Hoje todos os meus irmãos são entusiastas, né? E nem que seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eles estão comprando. Então, não quero nem dar nome aos bois. Mas isso eu acho que aconteceu com todo mundo que entrou no mercado cripto, né? Então, assim, eu me lembro que em 2017, a minha família lá, o meu irmão lá de Floripa, ele sempre fala isso, que em 2017 eu olhei e disse: ó, o dinheiro tá aqui. Isso aqui vai acontecer. Né? E de fato, e aí um ano depois eu já estava trabalhando. Que ele disse: guria desgraçada. Mas não, talvez quando eu fui a primeira contadora de cripto, eu não sou mais inteligente que ninguém. Eu entrei, eu olhei, enxerguei e me joguei numa oportunidade, numa coisa que eu realmente, aquilo para mim fez muito sentido. Eu costumo dizer que Bitcoin tu olha e enxerga. Eu olhei e enxerguei, eu vi ali o futuro. Quando eu vi ali o futuro, eu caí para dentro. A minha mãe até hoje me pergunta: mas não tem risco do Bitcoin acabar? Né? Então, todo mundo me dizia: não, mas isso não é regulamentado, isso não é não sei o quê. Mas a gente tem que entender que o mercado é um bebê. Então, a gente vai ouvir muito aí no mercado contábil. Me chamam de piramideira. Então, assim, eventualmente, no mercado contábil, tanto que tem muito poucos contadores até hoje. A primeira vez que eu palestrei no Conselho de Contabilidade foi esse ano. Primeira vez que o Conselho me levou para falar sobre o assunto, né? Então, assim, existe muito... Eu fui esses dias num evento, naquele contador revoltado, e tinha cerca de 500 contadores lá. E o contador revoltado começa a contar que em 2000 e não sei quanto, acho que foi em 2017, eu fui para a Disney, eu queria ir para a Disney e eu tinha R$5.000. Os R$5.000 eu comprei Bitcoin. Quem acha que deu certo? Só um levantou e eu escorreguei na cadeira, assim, fugindo, né? Porque os outros todos... perdeu tudo. Então, assim, é muito marginalizado ainda. E contador... O contador tem muito isso, que ele é enraizado em o que está escrito, o que está na... Então, para ele é muito difícil essa construção legislativa que está acontecendo. Então, alguns estão enxergando hoje, conforme a Receita Federal mais fala sobre o assunto, mais contadores estão olhando para isso, né? E, cara, faz parte. Hoje a gente vê, quando o governo fala, e aí eu acho até bom, pessoas que a gente vê, assim,
que o procurador Alexandre Sienra, que tu entrevistou, pessoa inteligentíssima, professor também, né? A gente vê várias pessoas hoje do governo mesmo, né? Funcionários públicos trazendo esse conhecimento para o Ministério Público, para a Procuradoria, enfim. E tem que haver. E aí a gente vê que esse movimento é um movimento legal. É um movimento legal para a gente sair da obscuridade, entendeu? Até porque, na verdade, né, a gente sabe, e quem entende do Bitcoin sabe o porquê que ele foi criado, né? Mas no começo é entendível, digamos assim, né, compreensível que muitas pessoas pensem, porque no começo realmente era utilizado muito, né, na parte de crime, do próprio crime, né? Era para tráfico, drogas, armas, órgãos, né? Então, qual foi a última grande apreensão agora, a última grande operação agora nos últimos tempos? Agora, nas últimas semanas? Era justamente enviando dinheiro de tráfico para fora. Não era isso? Era Deolane Bezerra. Tá. Quantos bitcoins tinha envolvido? Zero Bitcoin. Zero Bitcoin. Mas aí é que tá, porque na verdade não precisa ter o Bitcoin para lavar dinheiro, né? Mas assim, gente, lavagem de dinheiro, crime com lavagem de dinheiro, pirâmide, fazer isso acontece a vida inteira. Sempre existiu. Eu até escrevi sobre o caso da Deolane. Eu li o teu blog nesse dia. O caso dela, eu digo, é um caso riquíssimo, e eu escrevi não pela fofoca. É um caso riquíssimo para mostrar como a questão de pagar imposto não lava dinheiro. Exatamente. Então, assim, nesse sentido, é um caso riquíssimo. Né? Então, para o Bitcoiner, aquele que pensa que ao realizar, pagar o imposto está tudo certo. Tá o dinheiro limpo. Tá o dinheiro limpo. Né? Não. Se o dinheiro é limpo, tu tem que declarar ele desde o início. Não vem com... A origem, né? É a origem do dinheiro. Onde é que começou essa grana? Né? Então, isso que nem da Deolane, ele emite nota e o dinheiro todos os impostos foram pagos. Interessa. Se o dinheiro é ilícito, não interessa. O Pablo Escobar tinha uma frota de táxi para lavar dinheiro. Né? Então, assim, não interessa. Eu escrevi sobre isso porque eu achei o caso interessantíssimo. Mas, assim, não tinha um Bitcoin envolvido. Isso são 2 bilhões. Não tinha um Bitcoin envolvido. Então, lavagem de dinheiro, ela acontece de qualquer forma. Ou sem Bitcoin. Exatamente. Se nessas últimas operações aí, essa aí não tinha Bitcoin, nas últimas operações não existisse o Bitcoin, acha que o ilícito não existiria? Existiria o ilícito de qualquer forma, existiria a lavagem de qualquer forma, e o crime, ele sempre se reorganiza. Sempre. É só a questão de que se ele faria com dinheiro e hoje ele descobre Bitcoin, talvez ele faça com Bitcoin, não é culpa do Bitcoin. Não é culpa do Bitcoin. O ilícito iria não é. A gente sempre fala que pode ser com terreno, pode ser com avestruz, com galinha, tu pode fazer pirâmide financeira. Gato, cachorro, papagaio, boi gordo. Boi gordo. Lavagem de dinheiro e pirâmide tu faz com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Né? Faz com pedras preciosas, faz com qualquer coisa, né? Com o próprio dinheiro, né? Então não existe. Acontece mesmo dentro do mercado altamente regulado, que é o mercado de banco. A lavagem de dinheiro acontece também dentro do banco. A despeito de todas aquelas proteções contra a lavagem. Exatamente. Não, eu faço muito rastreamento, né? Então, a gente faz muito rastreamento. A gente faz aqueles rastreamentos assim que ninguém faz, né? Tipo, a Tati se apavorou. Uma vez eu disse para ela, uma que nós estávamos fazendo lá de 4.000 carteiras. E ela disse, nossa, até é bom saber que alguém faz isso. 4.000 carteiras de Bitcoin é uma coisa assim estrondosa, com carteiras de troco. Eu diria que ninguém tem aparelho para fazer hoje, fora nós isso, tá? E a gente faz. Cara, Bitcoin deixa rastro. Se tem uma coisa burra de fazer, eu usar Bitcoin para subir com alguma coisa. Não tem... Eu até queria falar sobre isso, porque às vezes entra cliente em contato com a gente. Mas tem fulano aí que não faz KYC, não me pede nada, e a taxa é quase nada. E aí, a gente sempre diz, então, cuidado, porque tu pode estar colocando um alvo nas tuas costas, porque daqui a pouco tu não sabe a origem desses bitcoins, as carteiras são rastreadas. Não, e aí, eu já atendi um cara uma vez que ele comprou no P2P e veio o Bitcoin de um chinês, da máfia chinesa. Nossa, mas é isso que na hora que o dinheiro entrou no banco, ele vendeu.
E na hora que o dinheiro entrou no banco, congelou tudo do cara. Era um negócio grave, gravíssimo, assim. Aí ele disse que ligou, o banco era o Itaú, né? Ligou, o gerente dele não sabia, era no estado superior. Ele disse, cara, tá aparecendo aqui um código, não sei o que quer dizer que é grave, gravíssimo. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Exatamente, porque são carteiras que já estão sendo rastreadas pela Interpol, Polícia Federal, já estão em blacklist. Agora não foi na Binance, agora há poucos dias foi bloqueado de terrorismo, foi bloqueado não sei quantas carteiras aí de terrorismo. Eu ouvi alguma coisa sobre isso. Foi bloqueado aí um monte. Eu vejo casos, às vezes, essas operações P2P da Binance lá, que essas são um perigo, né? Cara, são um perigo. Não, assim, perigo. Tu quer ter conta bloqueada, tu fica uns dias fazendo lá, daqui a pouco vai cair alguma coisa no teu spot lá que vai te gerar bloqueio. Exatamente. Porque as pessoas já estão ali naquele P2P da Binance a passeio, que é porque já não tem limite. É um que tem limite sobrando e o outro que não tem limite. Então, assim, uma ponta ali vai ser irregular de qualquer forma. Então, assim, a possibilidade de tu ter uma conta bloqueada ali é muito grande. Né? Muito grande. E basta tu operar com alguém que tenha lá um balão de que tem suspeita que operou com alguma coisa que não devia, que já é. Já era, tu vai ser bloqueado, KYC, passa para cá a declaração de riqueza, e era isso. E era isso. Por essas... Aí pode bloquear? Pode. Pode bloquear. Exatamente. Olha lá o teu termo, né, Os termos de uso. Os termos de uso pode bloquear até o raio que o parta. Por essas e por outras, né, que a gente sempre recomenda para o nosso cliente, porque a gente sabe que acaba que um trabalho está interligado com o outro, né. A gente percebe a necessidade dos clientes. Muitas vezes, o cliente de boa fé, ele quer negociar, ele quer poder fazer tudo certo, mas ele não tem o conhecimento ou não conhece, né, um profissional que possa regularizar toda a vida dele junto com a Receita, né? Por isso que a gente sempre recomenda de olho fechado todo o trabalho da Ana Paula Rabelo. Então, às vezes o cliente, ou ele não quer o serviço, ou ele quer, ou a gente indica o e-book, ou indica o curso, né? Ou a própria assessoria toda aí da equipe da Declarando Bitcoin, que a gente sabe que está em boas mãos, né? Então, a gente sempre só indica realmente o que a gente compra, né? E o que a gente conhece pode indicar para o nosso cliente. Então, eu quero te agradecer mesmo, Ana, por todo o trabalho que tu presta hoje para a comunidade cripto, que é um trabalho fundamental e essencial, né? Para as pessoas que buscam segurança nesse mercado possam operar tranquilamente, né? Eu tenho até um discurso pronto, né? E não é porque eu te conheço há anos. Eu sempre digo assim, a gente indica a Ana porque além dela ser a primeira contadora cripto no Brasil, ela é a pessoa que a gente entende que tem as informações mais assertivas Exatamente. E atualizadas sobre esse assunto. Então a gente indica de olho fechado. Como a gente disse no início dessa conversa, a gente só indica aquilo que a gente consumiria, aquilo que a gente confia de olhos fechados. E de olhos abertos também. Né? Então a gente... Essa gratidão da Camila aí se estende a mim, a toda a nossa empresa aí, porque a gente fica muito mais tranquilo sabendo que a gente pode também sanar uma dor dos nossos clientes. Exatamente. Levar informação e aí também sanar um possível problema lá na frente. E tu sabe, a gente estava falando, a gente não faz tudo e nem simpatiza com tudo. Eu, por exemplo, Ana, pessoalmente, eu trabalho focado no mercado nacional. Então, eu trabalho no contribuinte que quer ficar no Brasil. Ele quer realizar no Brasil, ele quer regularizar-se aqui no Brasil. Eu trabalho focada nesse contribuinte. Esse é o meu trabalho. Ana, foi a opção que eu fiz. Mas a gente sabe que existe um mercado aí das pessoas que querem ir para fora. As pessoas Exatamente. Querem ter aí entra a questão aí da parceria com a Tati. A gente tem que ter esse tipo de prestação de serviço. Eu acredito também nessa prestação de serviço. Não é a que eu optei por fazer e está tudo bem, até porque eu acho que nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa. E acho que a Tati desempenha de forma excelente a função de tributação. E é um complemento uma coisa da outra, né? O que vocês fazem, eles não colidem, muito pelo contrário, vocês acabam se complementando. Não, nós trabalhamos juntas, fazemos várias parcerias da tributação, até o resto todo, até eu estar aqui falando com vocês. Né? Exatamente. A gente se complementa bastante. E tem gente que me pergunta, Ana, e aí eu quero fazer uma offshore, o que eu faço? Cara, indico alguém que trabalhe sobre o assunto. Agora, o que eu não indico? Hoje se criou uma indústria da offshore. Sim.
que essa indústria da offshore, tu vai lá, procura no Google, tu vai ver centenas de empresas, né? Tu procurar lá no Instagram ali, tu vai ver, vou ver várias ali que não tem a menor noção que estão vendendo isso. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Para quem não sabe o que é offshore, quer explicar, Tati? Bom, uma offshore nada mais é do que uma empresa localizada fora do país. E assim como a gente tem uma holding aqui dentro do Brasil, a gente pode ter uma empresa que vai servir de guardiando de um patrimônio, né? Pode ter outras atividades? Pode. Tem pessoas que vão ter atividades de investimentos e aí essa empresa nada mais é do que uma empresa normal, como se fosse uma limitada aqui no Brasil, fora em alguma outra jurisdição que não aqui no Brasil. Então, como a Ana está falando, por exemplo, de uma indústria, às vezes eu fico até um pouco preocupada de falar sobre esse assunto, porque eu não quero estar no meio da indústria do offshore. Por quê? A ideia é que precisa ser avaliado se aquilo é, de fato, uma coisa adequada para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu acho que pode ser um instrumento muito interessante para aquelas pessoas que querem... eu quero manter meu domicílio fiscal aqui no Brasil, mas ainda assim eu quero ter uma offshore. É interessante para mim? Vamos avaliar. Qual que são os seus objetivos? Eu quero dolarizar parte do meu patrimônio, eu quero ter acesso a investimentos no exterior. Agora, a pessoa que acha que ela vai criar uma offshore e ela vai fazer uma ocultação patrimonial plena para todos os fins, seja para a Receita Federal, seja para o cônjuge, porque acontece, eu recebo muito isso no meu escritório, tá? É a pessoa que quer fugir de tudo, ela quer, né, e tem gente que vende isso como blindagem patrimonial. São coisas diferentes? É que, assim, essa indústria que vende como uma blindagem quer dizer o seguinte, que esse seu patrimônio, estando fora do Brasil, ele será inalcançável. Seja, por exemplo, para as questões patrimoniais familiares, seja, por exemplo, para questões tributárias, e isso não é bem verdade. Veja, como eu disse, mais de 100 países se reuniram e acordaram um acordo internacional para a troca de informações fiscais e financeiras. É uma blindagem, uma proteção que nunca vai ser, que nunca pode ser atingida? Não, isso não é verdade. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, para fins familiares. Tem gente que coloca tudo num trust e não quer dividir com a mulher o patrimônio. Quer separar, faz um trust fora e pronto. Não tem o patrimônio aqui. O trust, por sua natureza jurídica, inventa uma historinha, não tem. Hoje, aqui, a gente já tem decisões dos nossos tribunais que vão dizer o seguinte: quando você usa um instrumento desse para lesar direito de alguém aqui, você vai fazer a compensação aqui com outro patrimônio que eventualmente você tenha. Então, não existe essa questão de blindar o patrimônio. Traz uma certa proteção, sim, porque dificulta essa execuibilidade de ir lá e buscar esse patrimônio. Se está no banco aqui, a gente tem decisões judiciais que mandam bloquear. Se está no banco lá, a gente vai precisar dos instrumentos internacionais, de troca de informações e etc. Então, assim, é um instrumento interessante? Sim, pode ser um instrumento bastante interessante, mas eu gosto de fazer uma adequação à realidade da pessoa. Se aquilo vai ser de fato... bom, tem gente que tem offshore e nem sabe como manusear. E aí faz o quê? Vai ficar pagando $2.000 por ano da manutenção, às vezes nem presta para nada, porque foi vendido que era uma coisa interessante. Mas tem gente que não, é interessante, dolarizou, acessa alguns outros investimentos. No momento ele se torna interessante. Então, assim, por exemplo, quero deixar parte do meu patrimônio dolarizado. É interessante? Sim, é interessante, porque aqui no Brasil você não tem conta em dólar. A sua conta é obrigatoriamente em real. Então, eu quero ter uma parcela disso em dólar. Então eu vou montar uma conta lá fora. Quero ter uma facilitação, por exemplo, de sucessão. Talvez um trust. Então, são coisas que podem ser interessantes e vai estar adequado de acordo com o perfil patrimonial dessa pessoa e o interesse do que ela quer fazer com esse patrimônio. Que é, eu quero usar aqui no Brasil. Então, por que você vai mandar o dinheiro lá para fora? Especialmente porque a gente teve uma mudança em termos de legislação do imposto de renda que diminuiu um pouco a atratividade das holdings no exterior, das offshores. Apesar disso, dessa lei ter
vigência a partir de 1º de janeiro de 24, trazer uma redução da atratividade, esse ano foi o ano que eu mais fui procurado para fazer offshores. Tá? Mas, e por quê? Porque antes, olha o nível de atratividade dessa offshore. A pessoa botava um investimento lá e enquanto essa empresa não dispunha sobre distribuição de lucros efetivamente para o seu sócio, todo o rendimento não era tributado. Então, as pessoas botavam esse cofrinho lá, ele ia engordando, ela não pagava imposto aqui, até que ela decidisse, de fato, fazer uma distribuição para a pessoa física. Né, saísse dessa esfera patrimonial da pessoa jurídica e viesse como lucros para a pessoa física, para o sócio, para o beneficiário final. E a partir de janeiro de 24, a ser declarado em 25, isso já não existe mais. O lucro obtido nas controladas no exterior podem sim ser atingidos no momento no momento do fechamento do balanço, tá? No final. É considerado automaticamente distribuído. São todas as empresas, todas as offshores vão estar dentro dessa regra? Não, mas essa offshore que é do investidor, essa sim, porque são as offshores que tem renda, eles chamam de renda passiva maior do que renda ativa. O que é renda passiva? É renda de royalties, juros, enfim. A maior parte dessas empresas tem esse papel de dar renda passiva. Ou que estejam localizadas em jurisdição que a gente chama de tributação favorecida. Que são os famosos paraísos fiscais. A maior parte das pessoas opta por um lugar de tributação favorecida. Você não vai pagar imposto no exterior, especialmente porque você teria uma concomitância eventualmente com uma tributação aqui no Brasil. Então, a pessoa vai passar a trazer o rendimento para fins de imposto de renda para o Brasil. Não que necessariamente ele vai nacionalizar, mas ele já vai reconhecer a tributação naquele momento. Então, era muito mais atrativo, ainda existe uma atratividade de acordo com a adequação para a pessoa física, mas mesmo assim, com essa redução dessa atratividade, esse ano foi um ano bastante movimentado para as aberturas de offshore. Quer ver uma coisa? A gente tem... Talvez a minha grande sacada, assim, no Declarando Bitcoin, foi que eu não prostituí o serviço. Então, a gente não tem, assim, uma tabela, não. A gente cobra de acordo com a solução que a gente vai fornecer. Por quê? Porque em cripto, a gente tem uma gama de operações gigantescas. Então, a pessoa tem uma operação complexa, ela pode ter N moedas, N carteiras, N exchanges. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação de o que implica aquela regularização. Então, o nosso trabalho ele é muito personalíssimo, né? E o trabalho da Tati, e isso a gente faz muito junto, é o desenho disso para ver se essa pessoa, se é interessante ou qual é a solução que é interessante. Teve um trabalho que eu e a Tati fizemos, que a Tati apresentou a solução de offshore e dentre as soluções ela orientou que se tivesse efetivamente um escritório lá fora, que não fosse uma offshore de fachada, né? E eu achei interessantíssimo ela. Então ela tem um background gigante nesse aspecto, assim, e ontem até nós estávamos falando disso, porque eu já vi situações de offshore onde a família perdeu o patrimônio todo, entendeu? Porque, tipo, um morreu, o outro não sei o que, e acontecia muito isso, porque era tipo, abre lá fora, esquece, pronto, e tá. A gente não viu o Tom Cavalcante, né? Uma vez eu escrevi sobre isso, Tom Cavalcante, que ele mandou tudo para um offshore, colocou num banco lá no Panamá, e era Panama Papers, e ele perdeu mais de um... caso esse... enfim, isso acontece, gente, o Panama Papers existiu, né? Panama Papers é uma história, né, de fatos, olhar lá no Panamá, tem um monte de brasileiro, inclusive, no Panama Papers, né? Então, tá cheio de contador falcatrua aí também envolvido no Panama Papers, né? Então, e a Tati traz muito essa vivência de o que é o legal fazer. Então, assim, vamos analisar a situação e vamos personalizar isso também. E eu acho que esse é o trabalho de que daí é fora dessa indústria de que vende-se blindagem patrimonial, vende-se offshore, como se tudo for... O cara que te diz, te resolve o teu problema, blindagem patrimonial, offshore, isso custa 2 mil, ponto. Ele está te dando uma solução bandejão sem nem ter olhado
para a tua situação Daqui a pouco individual. o trabalho é até mais complicado, mais complexo e ele está cobrando um valor Isso, que não, não mas, vai dar mas conta. é exatamente isso que vai acontecer, porque não é só não dar conta, ele está vendendo uma solução que ele nem sabe se essa solução é a solução Vai servir para o cliente. para aquela ou se- pessoa, entendeu? Então, tipo assim, se Ou eu se ele não vai sou apta solucionar. para resolver essa situação, eu vou passar para um profissional que seja apto, eu vou passar para uma Tatiane da vida para ela entender. Então, a Tati, eu confio plenamente que ela vai fazer essa análise para o cliente. Isso é Então, muito ela bom e faz muito uma análise importante. das possibilidades, ela vai ver se efetivamente o que é uma solução de blindagem, o que é uma solução de offshore para essa pessoa, entendeu? Não é aquela solução bandejão, entende? Então, eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado. Solução bandejão, eu não acredito. Os meus clientes que deram certo com a coisa do offshore, eles definitivamente foram para o exterior, né? Tem um senhorzinho que foi e ele não queria pagar imposto aqui de jeito nenhum, ele regularizou aqui, fez tudo certo aqui, e aí eu disse para ele, não me cai nessa indústria de offshore. Ele disse assim, não, Ana, eu vou para lá, só eu mesmo vou abrir, e aí ele foi para o Panamá, ele foi para o Paraguai, no fim ele optou pelo Paraguai, mas ele foi de fato, está de fato, ele trocou a residência, ele fez tudo como tinha que fazer. Então, são poucas as pessoas que definitivamente vão olhar tudo, né? Então, as pessoas em geral, elas querem alguém que solucione para elas. E aí o que a gente acaba fazendo? Contratando uma solução fácil. A gente sempre quer a solução fácil. A solução fácil, tu abre um offshore para mim por quanto? 500, por 1.000? Tu faz uma blindagem para mim por quanto? Por 500, por 1.000? Cara, eu não acredito em quem tem uma tabela fixa para resolver um problema de ordem dessa magnitude, que é resolver sentido. o patrimônio assim, da pessoa. Então, eu super indico, se quer fazer um estudo de blindagem, de offshore, se vale a pena, se não vale a pena, contrata um profissional para isso. Sim. Pessoal, estamos encerrando aqui. Vou pedir umas considerações finais de cada uma de vocês. Queria que a Tati falasse um pouquinho, né? E começa com as tuas considerações finais. Tá A gente certo. quer te ouvir. Bom, já que a gente está terminando, vou agradecer vocês me receberem aqui junto com a Ana. Foi um prazer. Foi um prazer, um papo que passou voando, né? Voando. Muito bom, muito bom. Bom, as minhas considerações, acho que de tudo que a gente falou, acho que o que a gente rebateu muito ontem é que as pessoas se instruam a respeito, né? Eu acho que esse senso de liberdade que a criptoeconomia nos traz, ela também traz a responsabilidade também para quem está atuando, né? Então, conhecer, não ser resistente só pela resistência, né? Porque, como a Ana fala, eu vou aderir, Ana, a sua fala, ninguém acorda com a vontade de pagar o tributo. Mas, às vezes é uma realidade, né? E se você simplesmente resistir, você pode se colocar numa situação mais difícil do que você precisaria estar, né? Perfeito. Então é isso. Espero que esse papo nosso possa contribuir com essa instrução das pessoas. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é educar, né? Exato. Informar. Exatamente. Então, acho que é isso. Ana? Eu friso sempre que, assim, a liberdade que o Bitcoin, né, que eu sou fã do Bitcoin, te traz, ela não é a de tu ficar anônimo. A liberdade que ele pode trazer é a liberdade financeira. Então, dinheiro te dá liberdade. O dinheiro, ele te dá liberdade. Liberdade de opção, liberdade de ir e vir. Então, assim, o melhor protesto que tu pode fazer contra os governos que tu não concorda, o melhor protesto é tu ter uma situação boa o suficiente para tu optar entre ficar ou sair, ou tu optar fazer o que de fato tu queres fazer. E o Bitcoin, ele pode te dar essa liberdade. Só que essa liberdade não é alcançada tu sonegando, tu vai ter liberdade se tu realmente fizer dele um bom uso. Então, a liberdade dele é isso. Eu posso usar, se eu quiser ir embora, eu posso ir embora, se eu quiser ficar, eu posso ficar, se eu quiser usar, se eu quiser deixar com meus filhos, tu ter liberdade para usar as armas que tu tem. É nisso que eu acredito. Imposto é roubo? Não é que o imposto seja roubo. O imposto é uma espécie de um consórcio, né? O que é roubo é a forma como que o nosso imposto é usado. O que a gente não gosta é a forma como que é usado, ele é administrado. como ele é administrado. A gente não, né, a gente tem essa coisa assim com os nossos governantes, a gente tem essa coisa assim com o Brasil, é difícil, a gente tem essa polarização, a gente tem uma problemática grande. Então, esse debate do imposto é roubo que as pessoas fazem na hora do compra e vende de cripto, é um debate que às vezes até nem cabe.
né? Não tem como a gente concordar, todo mundo concordar sempre com a mesma coisa. Não tem. Né? Então, a gente tem que aceitar que o imposto existe, de certo na vida é só um imposto mesmo, o imposto é a morte, e fazer o nosso possível para a gente ter a maior liberdade possível. Isso é o que eu acredito, né? E venham comigo, @declarando Bitcoin, né? Eu @declarando Bitcoin, a Tati super indico, gente, quem já me segue. Maravilhosa. Tatiane Prachedes, @Tatiane Prachedes, minha super parceira. Eu sempre aproveito quando ela está comigo para ela vir, carrego ela para ela. Faz trabalhar aí, Tati. Ela vem passear e eu arrumo um trabalho por dia para ela, mais ou menos assim. Hoje é feriado e ela está aqui, ó. De terninho. Mas não é feriado pra mim, porque eu sou paulista, então mas eu tô na minha hora de trabalho. Lembra que eu te disse, quando eu disse, quando ela me disse, eu posso ir aí no dia tal, eu te parei, deixa eu ver. Aí eu disse, podemos fazer o podcast aquele, podemos fazer a entrevista que aí vou marcar tudo para a mesma data. Mas é bom. Inclusive, essa nossa conversa ela vai estar no nosso... Spotify, isso, a gente tem agora um canal no Spotify que além essa Carol do marketing, conheço, Carol do marketing montou um Spotify para nós e todas as nossas lives vão estar no nosso canal do Spotify. Procura lá no Camila P2P. No Spotify, é isso, né, Carol? Mas tá muito chique, né, o negócio de vocês aí, a Camila P2P tá muito chique o negócio. A gente se esmera, né? De frente com a Camila. O nome do canal é De Frente com Camila. Ai, que chique. Já procura, já a conversa vai estar lá. Chique. Depois vai ter os nossos cortes e tudo mais. Mas eu quero também ouvir as considerações finais da minha senhora, né? Da CEO. Então, gente, na verdade, aí para quem nos conhece sabe o quanto que a gente sempre procura, né? Trazer não só uma operação para o cliente. O nosso trabalho e a nossa missão vai muito além disso. Né, vai de trazer segurança para o nosso cliente, vai de trazer informação para o nosso cliente, e a gente busca exatamente isso, né? Hoje é feriado, a gente podia estar tudo aproveitando. Um churrasco. O nosso dia aí farroupilha, mas a gente está aqui trazendo duas pessoas de qualidade para poder trazer um formato educacional, informações extremamente importantes, né? Para todo o investidor cripto, para todo, né? Para que as pessoas possam entender um pouquinho mais do porquê da regulação, porquê de como pagar imposto, o menor imposto possível, da importância, né? De regulamentar toda a sua situação, né? Então a gente espera aí de verdade, né, que todas as pessoas tenham apreciado esse nosso bate-papo, porque a gente fez aqui com muito carinho e eu quero agradecer imensamente a vocês que também estão aqui disponibilizando do seu tempo, como diz aí o meu marido, né, sempre a moeda mais valiosa do mundo é o tempo. Verdade. Né? Verdade. E todos nós estamos aqui nos disponibilizando, né, para poder trazer aí um conteúdo e levar a informação correta, porque a gente sabe que muitas vezes chegam ruídos, chegam informações que não são tão certas e a gente percebe o quanto as pessoas, elas são carentes desse tipo de conteúdo de qualidade, né? Informação vindo direta da fonte, de como declarado, da parte de legislação, regulação, né? Talvez aí para as pessoas vão conseguir avaliar também o trazer ou não, ter ou não uma offshore, e isso é algo que a gente vai abordar mais, Tati, eu vou te convidar mais vezes para a gente poder abordar esse tema também. A Ana, a gente está sempre trazendo, já é de casa, né? Quero aquela visita lá no nosso escritório, né, Ana? Por favor, né? E então, a gente não recebe ninguém no escritório, né? É verdade, o escritório, ele é realmente mais como um QG, mas, né, algumas pessoas a gente faz questão de ter, né? Tati também, quando tiver mas eu também não visito ninguém, tá? Então vocês vão ter... eu também não visito ninguém, vai ser então um momento homérico aí para nós também, né? E é isso, então quero agradecer mais uma vez, né? Agradecer também aqui os meninos, né, do estúdio podcast aí, porque estão nos recebendo aqui hoje. Obrigada. Também no feriado, né? Podiam estar com suas famílias, com suas esposas, estão aqui com a gente. Tá com a família, não deixa de estar com a família, né, Rafa? A Caroline, nossa marketing maravilhosa, que está aqui também. Carol, obrigada mesmo por todo o empenho que está tendo conosco. Então é isso. Renatinho, meu violeiro, guitarrista preferido, do rock and roll. Obrigada, gente, mesmo, de coração. Só valeu, gente, agradeço. Valeu. Gente, obrigado mesmo. Qualquer coisa estamos à disposição. Eu vou dar mais uma vez aqui as redes sociais, né?
Tati, quer falar tua rede social? É @Tatiane Prachedes. Já segue lá, gente. Já segue lá. @declarando Bitcoin. E o nosso, @Camila _P2P. Somente esse. somente esse. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Beijo. Vamos.